Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nos chamou, nos escolheu para que fôssemos pelo mundo pregar a sua palavra, pregar o Evangelho do Reino de Deus, o Espírito Santo, que o mesmo Espírito, que guiou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele também hoje guia os seus servos, todos os que se colocam como servos, todos os que se submetem à sua palavra, todos os que pensam como Ele pensa. Então, todos têm o direito, é um direito adquirido por nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando Ele disse, está consumado, queria dizer exatamente isso. Tudo o que eu, Deus, o Filho de Deus, o que o meu Pai faz ou fez através de mim, está consumado, está feito. E quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, quem crer em mim, quem crer na obra que Deus, meu Pai, me enviou a fazer, quem crê em mim será salvo, disse Jesus. E quando Ele consumou a obra de salvação, consumou a obra de cura divina, de libertação, de transformação de vida, quando Ele consumou a obra de restauração, então Ele morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. E logo após ter ressuscitado, Ele foi aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que creram nele, que criam e que creem nele. Ele foi até eles e disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Quem crer, obviamente, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Aliás, já está condenado quem não crê. Está condenado por si próprio. Está condenado por si mesmo. Condenado pelas suas dúvidas, pelos seus medos, pelas suas desgraças. Tem estado condenado. Porém, quando a pessoa ouve a palavra do reino de Deus, como um dia eu ouvi, e criei, e fui batizado, então eu fui salvo. E então o Espírito Santo veio para nos possuir e dar continuidade ao trabalho que Ele, Jesus, realizou lá no Calvário. Não apenas eu, obviamente, mas todos os que creem. E eu sou uma dessas pessoas que creram. Então, se você crê no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, se você crê que Ele é o Filho do Deus vivo, se você crê que Ele é o único Salvador, que é o único que redime a nossa alma do inferno, e for batizado, não basta crer, tem que ser batizado também. Senão Jesus não teria falado isso. Quem crê e for batizado será salvo. Ele poderia dizer simplesmente, quem crê
quem crer será salvo. Não, ele diz quem crer e for batizado será salvo. Então, é costume das pessoas, infelizmente, da maioria das pessoas, crerem em Jesus apenas a título de receberem as bênçãos materiais, cura divina, libertação, prosperidade, a saúde, né? Uma vida nova, enfim, um novo ritmo de vida. Elas creem para serem abençoadas, mas não creem para morrerem para o Senhor Jesus. Não creem para que venham ser testemunhas dele aqui na terra. Porque ser testemunha de Jesus só porque recebeu uma bênção, uma cura, não é suficiente. A título de exemplo, nós temos os 10 leprosos. Todos os 10 tiveram fé para serem curados. Foram curados. Mas apenas um voltou. Os outros seguiram suas vidas. Quer dizer, os 9 creram para serem curados, mas não creram para entregarem suas vidas, sacrificarem suas vidas pela sua fé, sua crença em Jesus. Apenas um voltou. E isso tem acontecido muito em todo o mundo, em todos os tempos. Então, amiga e amigo, não basta apenas crer em Jesus, tem que ser batizado. É como a crença em Jesus não é como o amor vulgar que nós vemos nesse mundo. Eu te amo, eu também te amo, então vamos casar? Não, a gente não precisa casar, a gente não precisa se comprometer. Vamos apenas ficar juntos, vamos viver, não vai dar valsa. Então, isso não é crer, isso não é amor, melhor dizendo. Isso é interesse pessoal, isso é egoísmo. Não, vamos ficar juntos enquanto estiver tudo bem, mas se tiver algum problema no meio do caminho, então cada um vai para o seu lado. Quer dizer, é assim que muita gente tem crido em Jesus. Creem apenas para serem abençoadas, para serem curadas. Abençoadas não, curadas, libertas. Porque abençoada é quando a pessoa recebe o Espírito Santo. E quando a pessoa não recebeu o Espírito Santo, ela não é abençoada. Pode ter sido liberta, pode ter sido curada disso, curada daquilo, ter prosperado, etc. Mas se não tem o Espírito Santo, ainda não foi abençoado. Porque quando a pessoa crê no Senhor Jesus e se compromete com Ele, se alia com Ele, se casa com Ele, faz aliança com Ele, pacto com Ele, aí a coisa muda de figura, porque aí ela recebe o Espírito Santo e, obviamente, se torna uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Porque você não vê Jesus, você não toca em Jesus, você não sente Jesus. Eu não vejo Jesus, não sinto Jesus, não toco em Jesus. Mas eu tenho certeza que o meu Senhor é comigo. E as minhas palavras, quando nós falamos as palavras de Deus, quando nós pronunciamos as palavras de Deus no Espírito Santo, estas palavras chegam ao profundo da alma dos que têm ouvidos para ouvir. E aí faz a diferença. Minha amiga, meu amigo, não basta crer, tem que ser batizado também. Porque a crença sem o sacrifício não tem valor nenhum. Se torna fanatismo, é uma coisa sensacionalista, do coração, sentimento, emoção, lero-lero, samba-canção. Essa é a realidade. Mas quando a pessoa crê de fato e de verdade e se batiza e quer batizar, eu quero morrer para o mundo, então ela está assumindo um compromisso com aquele que mandou batizar aqueles que nele crescem.
Essa é a fé. Então, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, eu tenho certeza, o Espírito Santo nos revela que neste exato momento, muitas pessoas que estão nos assistindo, os internautas, são pessoas que vinham acompanhando a gente há muito tempo, são pessoas que gostam da palavra, gostam da mensagem, gostam das ideias, gostam dos pensamentos, mas não querem assumir um compromisso com o autor destas palavras. Não querem assumir compromisso com o doador da vida. Ora, se não querem assumir compromisso com o que falou, o que prometeu, o que disse o Senhor Jesus, é porque não creem nele. Porque se crescem, estariam assumindo essa fé de forma prática. Morreriam para o mundo para viver em função dele. Esta é a fé, minha amiga e meu amigo. Quer a pessoa goste ou não, não tem problema. Essa é a palavra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o que nós temos procurado fazer. Todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus se fundamenta nessa fé. Ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. E quando a pessoa crê no Evangelho, o Evangelho é que mostra o nascimento de Jesus pelo Espírito Santo, a vida de Jesus pelo Espírito Santo, a sua direção pelo Espírito Santo, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E aí o Espírito Santo vem e faz com que aquelas pessoas que creem e são batizadas serem testemunhas do seu Filho aqui na terra. E assim o Evangelho vai passando de geração em geração, tem passado por todos esses milênios para aqueles que creem. Mas quem crê? Creem aqueles que são batizados. Entendeu, minha amiga? Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crer, Jesus acrescenta. Essa é a palavra de Jesus. Mas quem não crer, será condenado. E cada um tem que definir a sua vida por si próprio. Que Deus abençoe então e faça você entender o propósito, faça você entender o plano dele para você, porque Deus não quer para você nem para mim uma vidinha medíocre neste mundo podre, desgraçado, não. Ele quer uma vida abundante e eterna com ele. Eterna quer dizer que nunca vai acabar. Não vai haver velhice, não vai haver doença, não vai haver nada de tristeza, nem lembrança do que nós vivemos aqui na terra. É muito forte isso. É muito forte isso. Quando nós estivermos lá com ele, quando ele vier nos buscar, e está próximo, porque os sinais estão aí, quando nós chegarmos lá, nós não vamos ter lembrança do que vivemos aqui embaixo. Jamais. Não vamos lembrar de pai, de mãe, de filho, de marido, mulher, de família, de ninguém. Ali será gozo, será a eternidade de gozo e prazer na presença do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos, então, com essa fé, para que todos que creem sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus, de fato e de verdade. Até amanhã. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui trabalhando, lutando pelas almas aqui na nossa querida Argentina. Que Deus abençoe todo o povo argentino. Que todo o povo que tem crido. Todo o povo que tem aberto o coração para o nosso Senhor Jesus Cristo. Para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe então novamente em nome do Senhor Jesus e até amanhã. Amém.